Vamos começar que já deu o horário. Legal, pensei que é privilégio para qualquer um não, minha filha. Vai nessa, Daiane. Por isso que eu tô dizendo que eu estou me preparando para chegar lá. Estou super em paz com isso. Outubro, dia 20, vamos lá. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Devemos interceder pelas autoridades e por todos os homens. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo a verdade. Não, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade. Os vestidos, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos custosos, mas como convém mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas novas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formada Adão, e depois ele. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Amém. Hoje tem que ter uma tretazinha, né? A hora que eu li aqui a hora que eu vi o tamanho do texto, pensei, hoje o texto é curtinho, vai dar pra comentar de boa, né? Aí a hora que chegou nessa parte aqui, eu falei, ixi, já vai ser pouco. Bom, vamos lá. Vamos. Aqui no começo, básico, simples, tranquilo, Paulo, ele dá uma orientação que ele já deu em Romanos, que é sobre a intercessão dos santos pelos reis. Primeira coisa, o entendimento comum que a gente tem disso, que o cristão ele tem que orar e abençoar sempre. Então aqui Paulo fala, olha, orem por todos os homens. Orem pelos reis e pelos líderes. Por que a gente deve orar? Para a gente ter uma vida boa, porque se eles governam bem, nós somos abençoados. Então, automaticamente, está nas mãos dos santos, dos justos, esse poder de meio que manipular, num bom sentido, a ordem, né, da humanidade, da sociedade. Paulo acredita muito nisso. E também aqui a gente dá uma puxadinha para a linha de pensamento de que Paulo entende que os santos vão julgar a terra. Aqui Paulo não fala muito sobre isso é mais em Apocalipse, mas Paulo também tem essa consciência, né, da autoridade que os santos devem ter, né, em relação ao ímpio, né, que ele tem mais capacidade de julgar, de exercer um parecer. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Que para Paulo, o santo, os santos, né, que ele chama, né, de nós, os que são tementes a Deus, para Paulo nós temos muito mais capacidades do que o ímpio.
Por quê? Porque somos melhores? Não, é porque Paulo entende que todo santo, todo cristão carrega consigo o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um espírito de modéstia, de poder, de sabedoria, de controle. Então, assim, como que eu não vou ser altamente capaz de algo se em mim há um espírito que é capaz de tudo? Interessante, né? Essa visão. Bom, vamos passar então. Eu só quis comentar porque eu também tenho muito essa visão. De que o salvo, ele deve ter uma capacidade além do que o ímpio, em todas as áreas da sociedade. Na empresa, na faculdade. Ai, mãe, então você acha que ele tem que, né, usar o Espírito Santo para ajudar ele a fazer a prova? Não, mas o fato de carregar o Espírito Santo tem que fazer dele uma pessoa com habilidades superiores do que o ímpio, que não tem esse Espírito Santo. Eu creio assim. Bom, continuando. Então, o objetivo de orar pelos reis e governantes é por quê? Porque eles precisam ser abençoados e não amaldiçoados, porque eles estão ali representando Deus, que é a autoridade maior. Aí, gente, o 4 aqui eu quero fazer um comentário, porque ele fala assim, a gente precisa orar e tal, porque isso é bom e agradável diante de Deus, né? O 3. Aí no 4 ele fala assim, ó, no qual, ou seja, Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Percebe que aqui não há a pitada aqui da eleição? Percebe que aqui a visão é uma visão onde o desejo de Deus é que todos sejam salvos? Por que eu estou citando? Justamente para a gente balancear o que eu sempre digo, de aceitar o texto. Então, quando o texto fala, né, uma coisa, da gente aceitar aquilo e não lutar contra. E aqui ele está falando que o desejo de Deus é que todos. Então eu não vou ficar falando, não, mas não é todos. Não, mas tem os... Não, o desejo de Deus é de que todos sejam salvos. É isso que a palavra está dizendo. E Paulo está afirmando isso. E aí ele diz, há um só Deus, um só mediador entre os homens, que é Jesus Cristo, o homem. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o quê? Por quê? Por quê que Deus fez isso? Se deu em resgate a muitos. Para qual? Ele está falando do testemunho, da verdade que existe. Ele está falando que essa verdade é a verdade para a qual eu fui chamada. Esse para o quê pode gerar uma dúvida aqui, mas na interpretação mesmo. Então, ele fala para o quê, do que ele está falando? Do testemunho. Ele está falando do testemunho. Então, para esse testemunho, eu fui constituído pregador e apóstolo, ok? Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Gente, aí aqui vamos começar com a nossa treta. Paulo, ele tá falando que ele quer que os homens orem. Vocês acham que esse homens é homem macho? Ou é o homem no sentido lá no princípio criou Deus, né? O homem, a sua imagem o criou. Lá já tinha criado Adão e Eva. Então a gente entende que esse no princípio criou Deus, o homem, é no sentido de humanidade. Aqui, vocês acham que Paulo está falando do homem, que ele quer que o homem exerça esse papel, ou não? É no sentido geral. O que vocês acham? Aí tá falando do homem, né? O homem macho, né? Como você diz, porque logo no outro versículo tá falando das mulheres, né? Então, também do mesmo modo as mulheres. Por isso a pergunta. Porque eu já vi, assim, as pessoas tentarem colocar isso aqui como isso, no sentido de que eu quero que o homem, não é porque é só o homem que vai orar, o homem no sentido de humanidade. Porém, eu também percebo que não cabe muito, né? Porque o contexto aqui é realmente falar do papel de homem e depois ele fala do papel de mulher. Mas, assim, tá todo mundo em paz com isso? Então tá. Então, o que Paulo tá dizendo? Sobre esse papel, aqui Paulo está colocando essa autoridade na oração. Querendo ou não, o que Paulo está dizendo é que o homem, ele tem essa responsabilidade e a mulher não, da oração. A responsabilidade de orar, a responsabilidade de
de ter essa prática, aqui ele coloca totalmente sobre o homem, ok? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Eu acho que é daqui que veio o hábito que a gente tem de orar com as mãos estendidas, né? Interessante. E vocês sabem que nas outras religiões, essa prática também é usada para transferir energia, né? Naquele... O Reiki, né? Que fala? Reiki. O Reiki. Aquele outro... Que tinha uma igreja lá que era perto do Kogal. Você também... Você tem o hábito de mentalizar com as mãos assim, para que haja transferência de energia, né? Ou seja, as pessoas elas vão meio que misturando, né, os princípios. Mas vamos continuar. Aí no 9 ele começa, né, falar do dever das mulheres. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com um traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com trança ou com ouro ou com pérolas, ou vestidos custosos. Então, no versículo 9, primeiro ele está falando só sobre como ele entende que a mulher tem que trajar, como que a mulher tem que vestir. E aqui ele dá as características. Decoro. Irmão João sabe o que é decoro, eu não sei. Eu aprendi que decoro é respeito, mas não sei se é a palavra mais apropriada. O que é decoro, irmão João? É isso mesmo. Só isso? Só. Então, fica meio subjetivo, né? Eu falar assim, olha, como que a gente tem que se vestir? A gente tem que se vestir com respeito. Aí, o que muitos pregadores fazem para tentar trazer isso para algo mais prático? Por exemplo, a moda, ela muda muito. Então, eu vou dar um exemplo prático para a gente entender isso aqui. Vamos supor que você vai numa loja comprar um vestido e ele é longo, bem bonito, assim, vamos supor, com uma golona assim. Só que ele tem uma fenda que desce até aqui no meio da barriga, sobe, todo transparente. Igual esses dias eu vi uma pessoa com um vestido desse. Para ela, aquele vestido é respeitoso. Será que para o outro ele é indecoroso? Então, como fica algo assim, muito subjetivo, né? Para mim isso aqui é respeitoso, mas para o outro pode ser que não seja, mas para mim tá tudo bem. Como roupa, sempre é uma polêmica, sempre um rolo falar de roupa de mulher. Sempre foi. O que acontece? Eu já vi muitos pregadores usando o seguinte padrão. Qual que é o padrão de decoro para você se apresentar a um juiz? O irmão João também sabe muito mais que nós. Que eu nunca li, já só ouvi falar que não pode mini saia acima das coxas, não pode roupa, tipo assim, o que a gente chama de vulgar. É porque eu não gosto de usar essa palavra, porque às vezes o que é vulgar pra mim, não é vulgar pra uma outra mulher, entendeu? Mas, irmão João, existe isso mesmo? Existe. Na verdade, essas normas elas são estabelecidas nos fóruns, né? Mas, por exemplo, acontece volta e meia, não das pessoas normais, mas os advogados, por exemplo, tem que estar pelo menos com um paletózinho, com gravata, que eu já vi juízes assim, publicamente, que agora nessas sessões virtuais, mandar o advogado se vestir de acordo com a ocasião. Existe sim. Então. Coisa extremamente constrangedora, né? Mas já não, então. Mas e sobre a mulher? É verdade que não pode mini saia, calça colada, roupa de alcinha? É verdade? Tomara que caia. É verdade. Embora isso não seja lei. A lei, ela diz que você tem que estar de forma adequadamente vestido. Aí, o que é adequado, aí, por exemplo, no Fórum da Barra, é uma coisa adequada. No Fórum da Água Boa, o adequado é outro. Uhum. Então, isso é de acordo com a própria comunidade, né? Porque daí dizer isso, não pode vestir de saia curta. Aqui na Barra, por exemplo, não pode. Pode nem entrar no fórum com esse tipo de veste, não é só ir na audiência.
mas aí esse tamanho, a extensão do adequado, quem dá são as normas locais. Sim. Do Então, fórum local. o que eu quero dizer, que eu perguntei pro irmão João, é que eu já vi muitas pessoas tentando assim, olha, se para se apresentar a um juiz é necessário que haja decoro, é a mesma regra. É necessário que haja respeito quando as mulheres vão se apresentar. E aí a gente tem uma cultura que está sendo formada que é muito estranha, que é de roupa que a gente vai para a igreja, mas roupa que a gente usa para ir no mercado, para ir na festinha de aniversário. E eu acho essa cultura muito perigosa. Por quê? Aqui, continuando o que Paulo fala respeitoso, e o respeito é para com o próximo, né? Então, tipo assim, não, eu tô indo, né, para algum lugar, eu tenho que ter respeito com o outro. Mas a segunda palavra que Paulo fala é modéstia e sobriedade. E modéstia não é só pro próximo, modéstia é para si. E aí ele vai falar assim, ó, não com tranças ou com ouro ou com pérolas. O que acontecia? As mulheres, elas faziam umas tranças no cabelo com fios de ouro trançado. E isso era, assim, algo muito trabalhoso, muito caro, muito chamativo. Os véus, Isaías fala também, uma passagem, né, das mulheres que quando andavam rebolando, balançando sinos e brincos e as tranças e os véus esvoaçantes. Sempre foi, né, uma tendência da mulher usar vestes e adereços chamativos. Então, qual que é a visão aqui de Paulo? Mulher, não é isso que tem que chamar a atenção agora em você que é cristã. É só isso que Paulo quer dizer. Não é isso mais que você tem que se preocupar em chamar a atenção. Por quê? Porque agora você é cristã, quem tem que aparecer em você é o seu caráter. Pedro também vai falar sobre isso, né? Que a beleza sua, mulher cristã, não seja o exterior, não seja essas tranças com fios de ouro e véus esvoaçantes e brincos caríssimos, porque as mulheres judias, elas usavam muitas joias, muito ouro, né? Muito adereço. Então, e isso era sinônimo de riqueza e de beleza e de enfeite, né? Não era visto de uma maneira negativa, como a gente acha que era, né? Uma mulher usar brincos e joias. Então, aqui o foco que Paulo quer trazer é o seguinte, olha, agora o que tem que chamar a atenção em você é outra coisa. É só isso que Paulo quer dizer. E tem uma outra expressão que é muito usada sobre a altura, né, de roupa, de saia, que sempre dá treta também. Uma vez eu vi um estudo que não sei se era o decoro, não, o decoro era a respeito. Eu não sei o que era que o cara fez um estudo falando que sobre a altura, que a altura que para a Bíblia é pudor, lembrei. A Bíblia fala muito sobre pudor, né? Pudor é a vergonha. Então a Bíblia fala, ó, se vista com pudor, com vergonha de mostrar o seu corpo. Não mostra o seu corpo. E aí, mas eu mostro a minha perna, eu mostro o meu pé. Então, como fazer? Por isso que as mulheres lá usam tampando tudo. Por quê? Para não mostrar o corpo. Mas nós que somos cristãs, nós entendemos que não é nesse sentido. É no sentido de não mostrar algo que gere sensualidade. Mas, então, qual parte? Igual o irmão João falou. Aqui, mostrar a canela pode. Lá na Vó Rosa não pode. Lá tem que tampar. Qual o critério? E aí, esse estudo eu achei muito interessante, que ele falava assim, que quando Deus foi dar a roupa do sacerdote, Deus mandou fazer era tipo uma cuecona comprida, tipo uma bermudona, até com um elásticozinho na perna, que eles amarravam, né? Na época não era elástico, mas eles amarravam na perna, para ela não subir, para ela ficar no lugar que tinha que ficar, e que era praticamente em cima do joelho, nessa dobra do joelho, nessa junta do joelho. E quando Deus, depois eu vou até conferir, porque na época eu só ouvi, nem cheguei a conferir. Quando Deus dá esse lugar de fazer essa bermuda que ele usava por baixo, fala que era para que quando ele subisse as escadas, ninguém visse a nudez, e para que houvesse esse pudor, para que houvesse esse cuidado com não mostrar partes proibidas. É nesse contexto. Então, partindo nessa linha de raciocínio, para Deus, partes proibidas, pudor ou nudez, naquele momento estava relacionado com do joelho para cima. Não podia se mostrar a coxa, nada da coxa.
E a gente sabe que realmente a coxa, não sei, talvez por causa da cultura, já é um sinônimo de sensualidade no nosso contexto brasileiro, né? Se a mulher usa uma saia ali no meio da coxa, mostrando a metade da coxa, já é considerado sensual. Mas enfim, o que a gente pode entender e tentar resumir dessa orientação de Paulo? No final ele fala, olha, não é assim que vocês se vestem, mas é do outro jeito. Como? Como as mulheres santas de Deus. A expressão que ele usa, ó. Como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus. O que é profissão? É de trabalhar? Profissão? Não. Proferir. É de falar. Certo? É de dizer, de afirmar que você é servo de Deus. Interessante, né? Então Paulo fala, olha, como que vocês têm que se vestir? Como convém as mulheres que dizem servir a Deus. Então, não apenas diga, mas se vista como uma mulher que diz isso. Que a sua fala seja condizente com o seu perfil, com o seu exterior. E a gente está cansado de saber que o corpo fala, as nossas roupas dizem sobre nós. Tem até cursos já, né, livros falando sobre isso. Que quando você olha uma pessoa e baseado em como ela veste, você já pode dizer muito a respeito dela. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, como que você deve se vestir? Com modéstia, com pudor, com sobriedade. Por que, Paulo, que tem que ser assim? Por que não pode ser do jeito que eu quero? Porque é assim que convém a mulheres que confessam uma fé cristã, por isso. Aí, agora ele entra na parte tensa, que ele fala duas coisas tensas aqui. Ele vai falar sobre a mulher aprender em silêncio e a mulher ser salva dando à luz filhos. Essas duas coisas são difíceis de entender. E até hoje eu não entendi, mas tudo bem. Primeira coisa, a mulher aprenda em silêncio. Gente, Paulo aqui, ele não tá usando metáfora. Paulo não tá usando figura de linguagem. Paulo não tá usando simbologia. Paulo tá sendo literal. Paulo tá dizendo que a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. A mulher não tinha o direito de ficar fazendo pergunta. Ele fala isso em outras cartas. A mulher não deveria ficar apontando, perguntando, ensinando. Por quê? Em ambientes que tinha a presença masculina. Por quê? Porque, principalmente culturalmente, isso não era aceito. A cultura era de que a mulher não deve falar onde tem um homem. Ela tem que ficar sempre em uma posição de respeito. Para nós hoje é exagero, é machismo, é uma humilhação. Para nós hoje não cabe, mas é o que Paulo está dizendo. Agora, ponto. Irmã, mas Paulo fala das mulheres que tinham igrejas em suas casas, elas ficavam mudas? Provavelmente não. Então, provavelmente Paulo aqui está falando de um ambiente público, aonde havia mulheres e homens, e as mulheres sempre têm que se colocar em uma posição de humildade e não atropelar a fala de um homem e sempre aceitar que o homem ele é autoridade em qualquer ambiente que ele estiver. É isso que Paulo está dizendo, é isso que eu entendo. Não luto contra isso, é algo cultural. Naquela época não podia, a mulher não podia. Tanto é que lá no Talibã, eles estão, né, naquela briga lá, e as mulheres fazem faculdade, né? E aí eles disseram, não, nós vamos deixar elas fazer faculdade. Só que é o seguinte, vai ter a sala, vai ter a escola só de mulher, a sala só de mulher e a sala só de homem. Por quê? Porque mulher vai dar aula para mulher e homem vai dar aula para homem. Mulher não vai dar aula para homem. Por quê? Porque é a cultura, é a visão. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. A cultura lá não permitia que a mulher fosse como hoje, né? Que ela, em um lugar público, fale a um homem. Que ela ensine a um homem, que ela faça perguntas em um ambiente que tem essa figura masculina nesse ambiente. Esse é o entendimento que eu tenho. E eu não luto contra isso. E por quê? Porque eu sei que isso aqui, socialmente, não cabe no contexto que nós vivemos. Então, assim, tá tudo bem. Era um contexto social. E eu não penso que isso era estrito para a igreja. Não. Também era na igreja. Paulo tá falando de um contexto eclesiástico. Tá? É para a igreja? Sim, era para a igreja. Mas como fazer?
como fazer que as mulheres no início não tinham essa liberdade de falar em público. Tinham em suas casas, em suas famílias, né, com a sua própria comunidade ali, entre mulheres ou entre família. Mas quando se tratava da igreja, público, inicialmente elas não tinham realmente essa liberdade. Assim eu entendo. E vou deixar vocês da opinião de vocês. E no final ele fala sobre essa questão da... E aí ele meio que ele justifica, né? Essa justificativa aqui é que muita gente não aceita. Por quê? Porque ele vai dizer assim, ó, por quê? Por que a mulher tem que aprender em silêncio? No 11 ele fala, né? Não permito que a mulher ensine. Cultural. A mulher não era vista como a líder, a chefe, a mestre. Era o homem, o patriarca ensinava. Recebia do seu pai e transmitia à sua família. Era o papel do homem. Então ele fala, não permito que a mulher ensine. Nem tenha domínio sobre o homem. Ou seja, ela não pode ser professora, ser líder, ser chefa. Quem tem que fazer esse papel é o homem. Essa é a escala. Mas que esteja em silêncio. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão. Então aqui ele dá meio que um padrão. E ele tá mentindo? Ele tá inventando? Não, realmente. Por que Deus então não criou primeiro a mulher? Dizem que é porque o homem era o rascunho, né? Aí o que ele tinha que aperfeiçoar, ele aperfeiçoou na mulher. Mas há essa escala, há essa sequência de prioridade, sim. Deus criou primeiro o homem. Eu tenho uma visão acerca disso, né? De patriarcado, de proteção, de liderança. Eu creio que esse é o papel do homem. E assim, pra mim não tenho problema com isso, mas eu sei que a sociedade tem problema com isso. Mas assim, Paulo justifica usando um argumento bíblico. Muitos vão dizer, mas não tem nada a ver. Tá, mas ele não está inventando coisa. Pode ser que não faz sentido para o nosso contexto social e moderno. E aí ele fala, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Aí as pessoas vão dizer assim, não, mas ele foi enganado sim, Eva deu para ele comeu. Sim, mas o contexto aqui que Paulo quer dizer é o seguinte, a serpente, ela foi em Eva, não em Adão. Ela percebeu que Eva foi mais suscetível ao engano. E aí, o 15 é onde ele fala assim, salvar-se-á todavia, ele diz assim, a mulher tá cheia de problema, a mulher errou demais, a mulher tá cheia de defeito, a ficha dela tá toda suja. Porém, ainda tem uma esperança para ela. Ela ainda vai se salvar, dando à luz filhos, se permanecer na fé. Irmãos, a feminista quer pegar um trem desse aqui, quer comer e rasgar e pegar e dar uma surra de quem escreveu isso aqui. Porque você falar para uma mulher que ela tem que dar à luz para ser salva é inadmissível. Ponto. Porém, não é isso que Paulo quer dizer. Que a mulher vai ser salva dando à luz. Não faz sentido. Irmã, mas é o que o texto está dizendo. Irmãos, não faz sentido eu afirmar que Paulo está dizendo que a mulher vai ser salva dando à luz. Por quê? Porque a salvação, na ótica paulina, não tem nada a ver com dar à luz. Paulo, ele vai falar várias vezes que a salvação não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Isso é muito claro, não tem como nem ter dúvida sobre isso. Sabe? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque eu já vi muitas pessoas tentar trazer isso aqui na literalidade. Tipo assim, olha, a mulher só vai ser salva se der à luz filhos. Tá na Bíblia. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a mulher, embora tenha pecado, embora tenha vacilado mais do que o homem, e isso é o que Paulo pensa mesmo, ela vai ainda assim ser salva. Esses erros que ela cometeu não impedem. Qual que é o critério de Paulo aqui? É a salvação de Cristo. É justamente o contrário. Paulo está dizendo assim, olha, embora ela tenha pecado, agora em Cristo, ela é inclusa. Ela está aceita. E por que ele fala assim, dando à luz filhos? É como se esse dar à luz filhos, é como se ele estivesse dizendo assim, embora ela continue sofrendo, embora ela continue tendo dificuldades na vida, embora ela continue passando por momentos de dor, porque dar à luz era assim um sinônimo de luta, de dor, de momentos angustiantes, porque dar à luz sempre teve essa conotação, é um momento de angústia. A Bíblia fala muito sobre esse momento, né? Como a mulher que está para dar à luz, ou seja, aquela mulher que está louca, sentindo dor, desesperada. Então, como entender essa fala de Paulo? Eu entendo dessa forma. Ele está dizendo, olha,
A mulher errou, a mulher vacilou, então ela tem que ficar em uma posição de submissão. Não fique tomando decisões, mulher, porque vocês vacilam demais. Deixa que os homens fiquem tomando decisões. Mas não é porque vocês erraram, não é porque vocês vacilaram, lá, começando com Eva, que vocês vão perder a salvação. Embora vocês estejam nessa posição de submissão, a salvação em Cristo iguala a vocês. Vocês serão salvas. Vocês serão redimidas, assim como um homem. Dando à luz filhos. Não é que a salvação virá porque você dá luz. Embora você sofra ainda. Embora a consequência da sua queda... Lembre que a consequência do pecado de Eva foi o quê? As dores do parto. Então, Paulo está dizendo isso. Embora as consequências continuem, há uma salvação preparada para vocês. Se vocês permanecerem firmes na fé. Então, perceba que a salvação não é o dar à luz. É a permanência na fé. Bom, quero encerrar, que eu quero ver o que vocês acham sobre isso. E aí? E aí, gente? Daiane, eu acho que você vai dar sempre pano para manga. Não adianta, porque a pessoa vai querer defender no que ela acredita, no que convém para ela, né? Então, assim, às vezes, com relação a vestimentas, né? A pessoa não fica vestido com longo dentro de casa o dia todo. Sim. Né? Então, assim, e vai ter sempre essas... Sim. Mas eu acho engraçado se você pensar no pensamento como um todo. Né? Embora tenha essa dificuldade aí que você falou, mas duas coisas me chamam a atenção, né? Assim, não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estava refletindo. Primeiro, eu posso dizer então que a Bíblia está equivocada porque ela está fora do contexto histórico, a fala, esse momento. Então, aquilo que a Bíblia diz não se aplica, porque está descontextuado historicamente. Tudo bem. Mas se eu posso dizer isso em relação a esse tema, a quantos mais eu posso dizer? Eu posso dizer, então, a outros temas, a muitos outros temas. E aí eu vou reescrever, a Célia falou, eu vou reescrever o texto, eu vou aproveitar dele aquilo que me convém, porque tudo aquilo que não me convém, eu vou dizer, não, isso aí está descontextualizado. Se eu abro a exceção, eu corro esse perigo. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que essa é uma coisa possível. Segundo, é ver que toda essa construção, aí Paulo vai explicar por quê. Passa muito da questão do papel da mulher mesmo naquele momento. A mulher como simplesmente reprodutora para preservação da espécie. Também não estou dizendo que é certo ou errado, mas é como se vê. Por quê? Porque a mulher, e daí a gente vai, me permitam, assim, e um pouco mais, assim, nós somos todos adultos. Então, nesse contexto, a mulher não tem que ter desejo, não tem que ter prazer, não tem que ter nada, porque o papel dela é só reproduzir. E é isso que ele vai dizer lá no final. Se salvar-se-á dando à luz. Seu papel é reproduzir. E aí, por causa disso, por que você vai se vestir toda não sei o quê, não sei o quê? Isso não tem nada a ver com o seu papel vai reproduzir. Porque o homem vai cobrir você e você vai reproduzir. E assim, assim, toda a ideia que está por trás dessa ideia de Paulo, se certo ou errado, não sou eu, nem quero arriscar um palpite, até porque eu não sou a pessoa mais adequada do grupo. Acho que as mulheres é que deveriam dizer isso, né? E daí seria uma posição. Mas, assim, a ideia é um todo. É a ideia de como se vê a mulher naquele momento. Né? E assim, a gente às vezes fica estarrecido com algumas ideias da Bíblia, mas se você for pensar,
que o mundo era mais fácil quando esses preceitos eram admitidos. Por exemplo, a Bíblia admite com tranquilidade a escravidão, tão censurada, tão não sei o quê. É verdade que a escravidão bíblica ela não tem bem o sentido que tem hoje, porque a escravidão bíblica era muito mais um servir, mas não um ser espancado, um ser, não era isso, chicoteado, não, isso veio a pena de chicoteamento, mas isso era pena para homens livres ou para escravos e não sei o quê. Mas aí a gente fica pensando isso. Se você for pensar no todo do texto, ele reflete de verdade essa posição, essa compreensão da mulher naquele tempo. A mulher é uma mera reprodutora e tem que se dar por satisfeita por isso. E tá bom assim. Né? Não tem que ensinar, não tem que nada, porque isso tudo é coisa de homem. Aí, e a outra situação, que não sei o que vou dizer, tá certo. A gente pode aceitar isso hoje, tudo bem. Se a gente falar assim, não tá certo, eu acho que não e tal. Mas então, em quantas mais do texto eu posso alterar, segundo a minha conveniência? Irmão João, e assim, essa visão, que igual você falou, ela é ótica. Por exemplo, realmente, o texto me dá base para entender, então a mulher é uma mera reprodutora. Agora vamos pegar essa mesma fala e vamos mudar a visão. A mulher, ela é a reprodutora. Ela é a progenitora. É a única capaz, né, de gerar vida. Então, eu assim, igual você tá falando, se a gente for tentar mudar esse texto, então eu posso mudar os outros. Então, vamos supor, como que eu faço então, irmã, para mim não me frustrar e não entrar em parafuso com esse texto? Aceita ele de uma maneira positiva. Se você foca que a mulher era prejudicada, foca na onde ela era, como que eu posso dizer? Aonde ela era valorizada. Por exemplo, quando Paulo coloca essa responsabilidade sobre o homem, ele protege a mulher. Olha, você não tem que se preocupar. A mulher vai ser protegida e o homem que vai levar porrada, o homem que vai tomar decisões. O Diego, ele sempre fica falando de decisões, tanto que é difícil tomar decisões. E aí tem hora que fala assim, você não quer ficar tomando decisões, porque você não quer ter a responsabilidade com a consequência. Realmente, é muito mais fácil não tomar decisões. É muito mais seguro você ter alguém que decida por você. Então, assim, quando a gente muda o foco, quando a gente muda a ótica, é nesse sentido, né? Tá, então a mulher era só uma reprodutora? Não, a mulher era a reprodutora. E aí, nesse contexto, eu posso afirmar que a família era a prioridade da mulher. A criação dos filhos, cuidado com o marido, isso era a prioridade. Não ensinar, não decidir qual casa que vai comprar, qual lote, o que vai plantar, né? Se vai mexer com gado, se vai plantar grãos, o sustento. Isso não era preocupação da mulher, ela não deveria se preocupar com isso. Ela deveria preocupar com aquilo que era a atribuição dela. Então, assim, é só mudar o foco. Eu mesmo tenho paz com isso, até pela fase que eu tô vivendo, pelas experiências que eu tô vivendo de ser dona de casa, de ser apenas mãe e esposa. E tá tudo bem, né? E aí eu olho isso como algo positivo. Eu sou mãe, eu posso cuidar da minha filha, eu posso investir nela, imprimir valores eternos nela que ninguém vai fazer, só eu posso. E isso é algo grandioso, não é algo pequeno. Então, depende da ótica como a gente olha, a gente tem uma leitura. Bom, vamos encerrar, nosso tempo já acabou. Deus abençoe, até amanhã.